Então posso começar? Está bem. Então começo. O John Newman não tem nada a ver com a Irlanda. Não é irlandês, não tem ascendência irlandesa. Ele nasce praticamente na viragem do século. Portanto, nasce em 1801. A Batalha de Waterloo foi em 1815, portanto, teria ele 14 anos. Portanto, a Inglaterra está a seguir a isso, a reestruturar-se, e o Newman vive aquilo que ele chama a sua primeira conversão, quando o pai tem problemas financeiros, vão ter que vender a casa, mudar de casa, etc. E o pai pede na escola onde o John está internado para poder ficar ainda durante as férias. E então o John fica ali cuidado sem colegas e com um ou dois professores, e há um professor que fica com responsabilidade de olhar por ele e põe-lhe nas mãos, não sei se a Bíblia, se outro livro de espiritualidade, e pela primeira vez ele desperta para esta questão da fé e vive essa sua experiência de uma conversão que ele mais tarde irá classificar como sendo de cariz mais evangélico e individualista. É um estudante bom para excelente, vai para Oxford, estudante no Trinity College, e 5 anos depois acaba por passar lá os exames e é eleito Fellow do Oriel College em Oxford. 2 anos depois é ordenado diácono e depois presbítero. Oxford era, por aquilo que nós, usar a nossa linguagem da Igreja Católica, é uma espécie de seminário de formação daqueles que vão entrar para a carreira eclesiástica. Para lá das outras matérias que lá selecionavam, mas Oxford era um espaço de formação do clero anglicano. Ele torna-se vigário da Santa Maria da Virgem, Igreja Universitária de Oxford, chamaria-me aqui, se calhar, a capelania universitária de Oxford. E no ano seguinte há a chamada Lei de Alívio Católico Romano. E qual é a razão disto? Este senhor chamado Daniel O'Connell, na Irlanda, concorre para um lugar no Parlamento Britânico. E ele é católico. E não é possível ser-se católico e ser-se membro do Parlamento. Mas ele ganha com uma votação tão massiva que é impossível dizer-lhe que ele não pode vir, e, portanto, de repente, a situação vê-se complicada. Quem é que está a governar, quem é o primeiro-ministro, é o Duke of Wellington. O Duke of Wellington não era particularmente amigo dos católicos de origem, porque ele era de uma família irlandesa, mas irlandesa protestante, e não morria de amores pelos católicos, até que veio à Península Ibérica lutar contra as tropas de Napoleão, e teve que lutar com portugueses e com espanhóis, ou quer dizer, tê-los do lado dele, e depois mais tarde com tropas da Áustria, e deu-se conta que também precisou de permitir que os católicos pudessem ter cargos dentro da tropa, coisa que eles não tinham até aí, porque senão não tinha recrutas suficientes. Agora podiam passar a sargentos, até aí nem sargentos podiam ser. E então o Wellington diz que vai-se ter que aceitar o Daniel O'Connell, com grande resistência por parte dos deputados do Parlamento, mas ele está entalado. Se ele diz que não, aquela votação massiva no Daniel O'Connell pode dar origem a uma guerra civil na Irlanda. E ele diz que ele prefere quebrar um juramento, porque a acusação que lhe é feita é de que ele está a quebrar o juramento, que como primeiro-ministro que ele iria defender a Igreja Anglicana,
que ele prefere quebrar esse juramento do que desencadear uma guerra civil. Há uma pessoa que o desafia para um duelo, e os dois encontram-se para um duelo com pistolas, só que o Wellington dispara para o ar e o outro tem vergonha e dispara para o lado, e dão-se como a sua honra satisfeita e o problema resolve-se. E então é nesse momento que não só o Daniel O'Connell é aceito no Parlamento, como são votadas estas leis que permitem agora aos católicos terem acesso às regalias de qualquer cidadão. Não todas, vai-se ter que esperar até a Primeira Guerra Mundial para haver possibilidades de católicos entrarem para a função pública, para serem oficiais do Exército. E até aqui havia este problema que era que os católicos não tinham qualquer representação em Inglaterra da hierarquia. Portanto, vai ser restaurada a hierarquia. Não pus aqui a restauração da hierarquia, mas a restauração da hierarquia é o quê? Podem tomar agora posição, ou que podem ser nomeados bispos católicos para a Inglaterra, mas não podem ocupar, ou não podem ter o título de dioceses que estão ocupadas por anglicanos. Portanto, são inventados novos títulos. Tudo isto é ao longo de alguns anos. O título, o bispo de Westminster, por exemplo, ou o arcebispo de Westminster, o arcebispo de Birmingham, são todos títulos que não existiam antes no campo anglicano. Depois, o Newman, entretanto, enquanto decorrem estas coisas no mundo político, vai visitar Roma. Uma curiosidade, turismo, como se fazia na altura, e depois decide ir à Sicília, porque, não sei se sabem, mas as ruínas gregas na Sicília são das melhores que há, e foi visitar essas ruínas, e pelo caminho apanhou uma doença qualquer, um paludismo, e esteve à porta da morte, pensavam que ele iria morrer mesmo. Ele recuperou, e nessa recuperação e no seu regresso à Inglaterra, dá-se aquilo que ele chama a sua segunda conversão. Evolui do individualismo espiritual para a necessidade de maior objetividade na fé, obediência à tradição e relevância da patrística. E vai-se dedicar ao estudo da patrística, que o vai gradualmente levar a caminho de Roma. Escreve o hino Lead Kindly Light, penso que tem uma tradução portuguesa, no breviário, na viagem de regresso. E com alguns amigos depois participa, nesse mesmo ano, no lançamento do movimento de Oxford. O movimento de Oxford procura recuperar, já que os estudos da história estão a mostrar coisas sobre a Igreja dos primeiros tempos que no tempo da Reforma se desconheciam, pensava-se que eram invenção dos católicos posteriores, etc., mas afinal a patrística mostrava que eram mais antigos e então há este movimento dentro da Igreja Anglicana que vai levar a que a Igreja Anglicana tenha um ramo mais evangélico e um mais anglo-católico, como é chamado. E, por exemplo, recentemente tivemos a eleição da arcebispa de Cantuária, e a dificuldade foi encontrar entre os evangélicos, que ela vem da área carismática, encontrar entre os evangélicos alguém que ocupasse o cargo. Por isso é que demorou tanto, enfim, por várias razões. Não vamos entrar pela sinodalidade da Igreja Anglicana, que levou 18 meses a escolher o seu arcebispo, e olharam com inveja à Igreja Católica, que em 15 dias substituiu um Papa por outro. Isso dizem os meus amigos anglicanos, não sou eu.
Então ele demite-se em 1943, 10 anos depois, portanto o movimento de Oxford vai em crescendo, ele vai se convencendo cada vez mais de que a tradição da Igreja Católica está certa, há coisas que ele não gosta, que é os incensos, as velas e aquelas devoções muito latinas que ele encontrou quando visitou Roma, mas convence intelectualmente que de facto a Igreja Católica é a verdadeira Igreja, e então dar-se a sua terceira conversão, é recebido na Igreja Católica em Littlemore, a 9 de outubro. Vejam que é a mesma altura em que se dá a grande fome na Irlanda. A grande fome na Irlanda é quando falhou a batata, portanto houve uma peste que entrou na batata, não foi só na Irlanda que isso aconteceu, mas noutros países da Europa foi 1 ano, aqui, como veem, foi 7 anos de fome. Foi uma miséria, mesmo pessoas a morrerem aos cantos. Foi o motivo de grandes imigrações para aquilo que viria a ser os Estados Unidos, ou que eram os Estados Unidos já, nessa altura. E também para a Inglaterra, onde o desenvolvimento industrial levava a que houvesse necessidade de mão de obra. Isto pode parecer que passo ao lado do Newman, mas vamos ver que talvez não. 1947, portanto ainda está a decorrer a grande fome, foi ordenado presbítero católico, depois de 13 meses de estudo em Roma. Evidentemente ele tinha estudos teológicos mais que suficientes, não tinha que voltar à estaca zero do seminário, mas foi enviado para Roma, onde há o Venerable English College, que se dedicava a acolher vocações tardias e fazer a formação. E foi lá que ele então completou os seus estudos e foi ordenado de presbítero. E voltou então para a Inglaterra tendo-se integrado naquilo que nós chamaríamos hoje uma congregação dos oratorianos. Os oratorianos eram muito importantes, eram concorrentes dos jesuítas, por assim dizer, na área da educação na Europa. São Filipe Neri foi o grande fundador, um homem com grande sentido de humor. Não sei se... E ele funda o Oratório de São Filipe Neri em Birmingham, Inglaterra. Perguntei à inteligência artificial se havia alguma razão por ele ter escolhido, e a inteligência artificial diz-me que o documento que vinha do Vaticano, tanto o reescrito que lhe dava a missão de vir para a Inglaterra, mandava-o ir para Birmingham. Alguém informou o Papa, não é? Portanto, não foi Leão XIII que teve esta... Seria já Leão XIII, talvez. Que não, ainda não era Leão XIII. Era Pio IX. Enviou para Birmingham. Birmingham era uma grande cidade industrial. Cidade também dos gangues e como é que se pode chamar, da violência organizada, de uma cidade industrial onde havia, por um lado, riqueza dos donos das fábricas, grande pobreza por parte das pessoas que vinham lá trabalhar. E é interessante que é junto dessa população marginalizada que Newman e os seus colegas, porque há dois ramos dos oratorianos que começam, há outros oratorianos que se implantam em Londres, que são de uma linha muito diferente, há depois conflitos entre eles, mas isso não vou entrar. Então, dedicam-se, Newman e os seus companheiros dedicavam-se ao serviço desses pobres, a essas pessoas, atuavam como se tornou notório a partir de uma destilaria de gin convertida em centro de acolhimento em Ulster Street, no bairro pobre de Digbert.
Aí cuidavam incansavelmente de doentes pobres, vítimas de repetidos surtos de cólera. Portanto, temos um Newman que vem de professor em Oxford para este trabalho, que é um trabalho de base, por assim dizer, a um nível mais dedicado e aparentemente deixando de lado a parte académica. Mas não vão deixar de pôr isso de lado. Funda o Oratório de São Filipe Neri, como eu disse, convidado para a Irlanda, 3 anos depois, pelo bispo Callan, arcebispo Callan e cardeal Callan, o primeiro cardeal da Irlanda e que é arcebispo de Dublin, para ajudar a fundar uma universidade católica. Vamos voltar atrás, mais daqui um bocadinho, quando eu acabar as datas, e falarmos dos conteúdos. No ano seguinte, ele inicia um conjunto de palestras em Dublin que se tornam centrais para a elaboração daquilo que vai ser uma das obras pelo qual ele é conhecido, a ideia de uma universidade. Entretanto, a comunidade oratoriana em Birmingham fixa-se no bairro de Edgbaston, portanto, que é um bairro de melhor nível social, mas que permite continuar o trabalho que eles fazem. Porquê que eu digo isso? Porque o Newman tem os dois cargos. Ninguém lhe retira o cargo de ser responsável pelo oratório de Birmingham. Portanto, ele tem que deslocar-se de um lado para o outro, mesmo nestas palestras, o que para ele se torna um tanto cansativo. A Universidade Católica da Irlanda abre em Dublin em 54, portanto foram 2 anos de preparação. Newman é nomeado como primeiro reitor. A Igreja Universitária em Dublin é inaugurada, a Igreja Universitária, que digamos que seria a Capelania Universitária, é inaugurada em Dublin, junto de St. Stephen's Green, e ainda hoje existe. A Universidade Católica não existe. Não é? Demite-se do cargo de reitor depois de 6 anos, tenho concorrência, demite-se do cargo de reitor da Universidade Católica da Irlanda em 58. E inaugura em Edgbaston o Oratory School, internato para classes médias altas. E eu meti isto por um interesse pessoal, porque o meu bisavô foi dos primeiros alunos ali, no tempo do Newman, e o meu avô, e o meu pai, e eu próprio andámos nessa. Portanto, há assim uma tradição de ligação a este Oratory School, fundado por Newman. Porquê é que se criou? Porque havia a tradição, e continua a existir na Inglaterra, dos chamados public schools, que não são escolas públicas como nós, não é o ensino público como nós entendemos, mas privado, que são escolas de internato para a formação da classe média alta. Em Inglaterra, o melhor conhecido é Eton, onde os reis mandam os seus filhos, mas há também Westminster, enfim, há um sem fim deles. Os católicos não podiam frequentar esses colégios. Ou os católicos, alguns católicos que se tinham convertido com a onda do Oxford Movement e com a conversão do Newman, não tinham onde mandar os seus filhos. Queriam mandar os filhos para um sítio onde tivessem confiança de os poder educar com uma perspectiva católica. E é preciso dizer que há em Inglaterra, nesta altura, 3 camadas de católicos. Há os chamados recusants, são as pessoas que desde o tempo de Isabel I se recusaram a subordinar-se de fazer aquele voto de reconhecer o rei de Inglaterra como sendo o senhor da igreja, como é que se diz, o líder da igreja, não é? O chefe da igreja anglicana. E esses recusantes,
aquele mais conhecido é o Duke of Norfolk, pelo cargo que ocupa, nunca o conseguiram obrigar, mas sempre é o primeiro dos par da Inglaterra e foi sempre católico, ali com algumas vacilações no tempo da Rainha Isabel, em que não era fácil saber para que lado é que havia de jogar, mas o Duke of Norfolk. E depois há um conjunto de recusants, a minha família do lado da minha mãe, são dessas famílias dos recusants. E depois há os convertidos, neste tempo, que vieram com esta movimentação de Oxford. São gente, evidentemente, com formação universitária, próxima disso. E depois há uma realidade católica que é nova, que são os irlandeses. E é por isso que eu lembro isto, porque os irlandeses é a grande massa dos que vêm atravessar the Irish Sea para vir para a Inglaterra para trabalhar nas fábricas de Inglaterra e trazem consigo o seu catolicismo. E o seu catolicismo que é uma afirmação de identidade perante o anglicanismo, ou na Escócia contra o presbiterianismo da Escócia. Como é que se chama aquela equipa da Escócia que é católica? Já não me lembro. Há uma equipa que é a equipa de futebol que é católica e outra que é protestante. E que o Celtic, exatamente. O Celtic são todos católicos e os outros são protestantes. Portanto, essa vem dessa altura. Há deslocações nessa altura com a industrialização do norte da Irlanda, vai-se buscar mão de obra à Escócia, daí os protestantes do norte da Irlanda do Norte, esta mistura. Os irlandeses vindo para a Inglaterra trazem consigo padres, ou há padres entre os seus filhos, e portanto começa a haver um clero britânico que é de origem irlandesa dentro da Igreja de Inglaterra propriamente dita. Cria algumas tensões, algumas tensões de classe dentro da própria Igreja Católica, mas enfim, é um tempo importante. E o Newman então vai, por sua vez, vai à Irlanda para ajudar a Irlanda a resistir com a escolarização que a Inglaterra está a querer introduzir. Está aqui a vontade por parte da hierarquia irlandesa de evitar que os jovens irlandeses sejam levados para outros caminhos religiosos. Aqui estão umas datas ainda importantes, a apologia por vita sua, que é o equivalente no Newman, embora tenha surgido por razões muito diferentes, mas o equivalente às confissões de Santo Agostinho, é uma espécie de balanço, reflexão sobre o percurso que ele fez. Um ensaio em auxílio de uma gramática de assentimento, o trabalho teórico mais difícil que ele elabora. E depois há o primeiro Concílio Vaticano, em que Callan, o tal cardeal da Irlanda, tem um papel importante, que é ele que vai redigir a parte do decreto sobre a infalibilidade papal. E mesmo com 79 anos de idade, já muito velho como eu, é criado cardeal pelo Papa Leão XIII e vai falecer pouco depois, portanto 11 anos depois. É beatificado por Bento XVI e canonizado por Papa Francisco. Agora vamos ver um bocadinho. A Irlanda, a Igreja Católica na Irlanda estava a emergir das restrições penais. As restrições penais impediam que se construíssem igrejas, que houvesse celebrações públicas da Igreja Católica, apesar dos católicos serem largamente maioritários. Mas nunca a Inglaterra teve a capacidade de extinguir a hierarquia católica na Irlanda, porque a população era tão massivamente católica. As 4 arquidioceses tradicionais mantiveram-se ativas, Armagh,
que é a sede primacial, a sede de São Patrício, não é? Equivalente à nossa Braga, não é? Primaz das Espanhas. Dublin, Cashel, falta aqui o outro nome, caiu, e Tuam. Dependiam financeiramente da generosidade dos fiéis. Não tinham outra fonte de receita. Estes, já de si, pobres, tinham de pagar dízimas à Igreja da Irlanda, protestante, ao mesmo tempo que suportavam as comunidades católicas. Portanto, há uma ligação afetiva que se desenvolve entre a população católica e aliás, a ligação é tão forte com a Igreja Católica que aquilo que acontece nas primeiras greves, ou umas greves importantes nas docas de Londres, por esta altura, vai o bispo de Westminster, vai lá solidarizar-se com os grevistas. E vai ser pelo contacto que ele tem com esse bispo que o futuro, o Papa Leão XIII, que está como núncio apostólico na Bélgica, mas dá um salto à Inglaterra para conhecer o arcebispo de Westminster, e depois de conversar com ele percebe esta questão da classe operária, que na Europa, nos países católicos, a classe operária está a nascer à margem da Igreja Católica. Em Inglaterra, a classe operária e a Igreja Católica são unha com carne, não é? Não terá sido só por isso, mas foi também por isso que Leão XIII estava sensível, quando foi eleito Papa, às questões novas, a Rerum Novarum. Para evitar que os padres irlandeses, isto em 1795, portanto, final do século XVIII, para evitar que os padres irlandeses assimilassem ideias radicais durante a Revolução Francesa, o governo britânico financiou a criação de St. Patrick's College in Maynooth, que continua a existir hoje e que hoje tem dimensão quase universitária, mas que naquela altura era para a formação do clero, era uma espécie de seminário maior, e vejam os bons efeitos da Revolução Francesa, não é? Portanto, que teve estas consequências. Também a Revolução Francesa trouxe para a Inglaterra católicos refugiados, que se refugiavam da Revolução. O nosso amigo Pimpernel Scarlatti, não é? Que os ajudava, que nós líamos, não é? Ou pelo menos eu lia, quando era novo, a história de trazer os que fugiam da Revolução Francesa. Trinity College de Dublin tinha sido criado pela Rainha Isabel I, portanto era a universidade que existia na Irlanda, enquanto que os novos Queen's Colleges, que foram criados no século XIX, viriam depois a evoluir para a University de Galway, Queen's University Belfast e University College Cork, pretendiam ser não-confessionais. Era todo um movimento no século XIX de criação do que os ingleses chamam os Red Brick Universities, universidades que não eram as clássicas de Oxford e Cambridge, mas que correspondiam às necessidades de um país em rápida industrialização. E isso explica o contexto em que o bispo de Dublin queria uma universidade que fosse católica. No sínodo de Tours, também havia sínodos nessa altura, no sínodo de Tours em 1850, a hierarquia católica irlandesa decidiu criar uma universidade católica. O projeto era fortemente apoiado pelo cardeal Paul Cullen, arcebispo de Dublin. Pretendia fundar uma instituição que pudesse rivalizar com as universidades existentes, mas manter-se fiel a uma perspectiva católica do ensino. Newman, antigo líder do movimento de Oxford e célebre convertido ao catolicismo, foi convidado a emprestar a sua autoridade intelectual e liderança efetiva
ao empreendimento como reitor. Portanto, ele acabava por ter mais acolhimento por parte da Irlanda do que por parte da hierarquia na Inglaterra. A hierarquia na Inglaterra pendia para aquilo que se chamava os ultramontanos, serem assim, mais favoráveis a um catolicismo virado para o estilo italiano, etc., e que não enquadrava bem com a sensibilidade cultural dos britânicos. Como eu referi atrás, ele fez uma série de conferências e nessas conferências ressaltam alguns tópicos que eu lanço aqui. Portanto, ele achava que o que se devia promover nesta universidade era uma educação liberal. O ensino superior deve cultivar o intelecto e não reduzir-se à transmissão de competências e a uma formação puramente utilitária e vocacional. Portanto, não é simplesmente para formar pessoas capazes de ser bons arquitetos, bons engenheiros, etc., mas também pessoas capazes de pensar por si próprias. Conhecimento confia em si como um fim em si. Adquirir conhecimento é uma atividade humanamente compensadora em si mesma. Foi para isso que nós fomos criados, para sermos capazes de olhar o mundo, refletir sobre ele, independentemente de qualquer benefício financeiro ou profissional futuro. Portanto, gradualmente nós temos visto, por razões evidentes, a transformação da sociedade, o tipo de exigências que há para a profissionalização na sociedade, temos visto gradualmente as universidades a transformarem-se em as escolas de preparação para profissões. Portanto, estamos longe desta... Quer dizer, a expectativa mantém-se, mas as pressões são grandes para outro tipo de universidade hoje em dia. Está aqui a Luísa, que falaria muito melhor sobre isso do que eu. O hábito filosófico da mente. A formação universitária deve desenvolver hábitos vitalícios de pensamento crítico, superação de preconceitos e utilização de raciocínio lógico. Devia ter também um âmbito universal. Uma verdadeira universidade deve disponibilizar todos os ramos de conhecimento. A sua oferta não é universitária se exclui a teologia. Isto é uma tese importante que eu próprio também tenho defendido, por razões óbvias, mas que notamos que os países latinos, a teologia foi excluída a partir da Revolução Francesa, foi excluída das matérias lecionadas nas universidades. Não nos países alemães, nórdicos ou anglo-saxónicos, onde a teologia continua a ter o seu prestígio e às vezes até tem muitas pessoas que se inscrevem. Cheguei à informação, falei com 2 casos em Macau, de pessoas que tinham estudado teologia para depois irem para a vida, como é que se pode dizer, de banqueira, dos investimentos, etc. E conheço um caso próximo que houve um grande banco em que este jovem que eu conheço, mais alguns dos seus colegas que eram contemporâneos, os colegas tinham feito cursos de economia e de business e não sei o quê, e ele decidiu fazer o curso de História. Não era o caso de Teologia, mas ele fez o curso de História. Todos se riram dele por fazer um curso de História, mas quando foi depois para o recrutamento, os outros foram recusados e ele foi aceito. Porque o banco queria pessoas que fossem capazes de refletir sobre a sociedade que era servida pelos bancos e para questões de matemática e de gestão tinham eles formação suficiente internamente. Portanto, é interessante. Também nos Estados Unidos, já agora, nos Estados Unidos há escolas liberal arts colleges
college nos Estados Unidos não é bem, é quase o final do liceu, não é? Portanto, é preparação para a universidade. Liberal Arts Colleges que ensinam cursos dos great books. E os great books é ler Aristóteles, ler Platão, ler Kant, etc. E há escolas de medicina nos Estados Unidos que recrutam os alunos a partir daqueles que fizeram o estudo dos big books, ou dos great books, em vez de pessoas que têm matemáticas e ciências, etc. Porque acham que para ser bom médico a parte técnica ensinam eles na escola de medicina, mas ter um sentido humanista, um sentido de capacidade de compreender as pessoas, exige outro tipo de formação. Portanto, as questões continuam aí no ar, este âmbito universal de abrir sobre o sentido último da nossa existência, a integração da verdade. Todas as ciências e saberes estão interligados, diz-nos Newman. Remover uma distorce a compreensão que o aluno tem do que é a verdade e do apelo que ela, a verdade, lança continuamente ao pensamento. Como lança ao seu próprio pensamento. Aquela obra que ele escreveu na altura em que estava a pensar converter-se à Igreja Católica, que é o desenvolvimento da doutrina cristã, é precisamente essa pesquisa, voltando ao estudo daquilo que foi o percurso feito pelos padres da Igreja para tentar perceber, e ele tem aquela afirmação de que o pensamento e a compreensão da nossa fé é assim, é como um rio que percorre e que começa fininho lá em cima e depois vai se alargando, aprofundando e vai pegando também, tendo a influência das terras por onde passa. In another world it may be different, but in this world to be qualquer coisa falta-me to live is to change, and to be perfect is to have changed often. É isso. Portanto, finalmente, as últimas ideias. A validade científica é um ramo, sobre a teologia concretamente, a teologia é um ramo de conhecimento, não apenas uma questão de sentimento ou opinião pessoal. A universalidade académica, excluir a reflexão sobre Deus e sobre a verdade religiosa do currículo universitário, cria um vazio intelectual que outras disciplinas tentarão erroneamente preencher, começam a endeusar-se. Contrapeso. A teologia introduz um equilíbrio necessário para evitar que as ciências positivas e as humanidades ultrapassem as suas competências epistemológicas. E vejam que em Regensburg, anos depois, o Papa Bento XVI praticamente diz isso. A universidade moderna deve resistir à tentação, isto não é citação, é resumo. A universidade moderna deve resistir à tentação de estreitar a razão a quanto possa ser medido, calculado ou tecnicamente controlado, empurrando a fé para o reino meramente privado ou irracional. Por outro lado, se a fé for separada da razão, também ela é distorcida. Daí o apelo do Papa a um diálogo renovado entre fé e razão, muito próxima do ideal educativo de Newman. Ambos viam na universidade um lugar onde a teologia participa no diálogo académico. A questão de Deus não pode ser vista como um embaraço para a razão, mas como uma das inquirições mais profundas e necessárias sobre quanto existe. Tal como para Newman, a universidade, para Bento XVI, é verdadeiramente ela mesma quando se mantém aberta para toda a amplitude da razão e ensina a procurar a verdade em todas as suas dimensões. E pronto, aqui temos o Newman. Obrigado.
Desculpe lá. Padre Peter, desculpe, eu tenho só uma pergunta, só uma curiosidade. Está por acaso onde o cardeal Newman está sepultado? Onde está sepultado? Ele está sepultado em Edgbaston, em Birmingham. Em Birmingham? Sim. Ok. Edgbaston é um bairro assim, estilo Restelo. Sim, sim. Não é bem o Restelo, mas Está enfim, o bairro de Birmingham. Está bem, muito obrigado. Padre Peter, obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Aqui do campo da assistência onde eu estou neste momento, faço-lhe uma pergunta, pode ser simplista, pode ser tendenciosa, mas resolva isso, se achar bem. Podemos dizer que a doutrina social da Igreja nasceu dessa aliança entre católicos irlandeses e bispos ingleses. Eu sei que estou a ser um bocadinho simplista. E o lugar do cardeal Newman, ou de Henry Newman, sem ser cardeal, ainda neste movimento de irlandeses, proletários católicos e de diálogo com a hierarquia inglesa. Pronto, sei que estou a ser simplista, mas vale como arranque para alguma reflexão. Quantas vezes foi o cardeal Newman à Irlanda? 2, se eu bem percebi. Uma primeira para fundar a universidade e uma segunda que depois... Ele ia e vinha. Ele ia e vinha porque continuava responsável pela comunidade em Birmingham. Mas título permanente foi aqueles anos que ele esteve como reitor. Não sei se a Luísa tem alguma coisa a acrescentar a isso. Sim. Tem a ver com o conceito da Universidade da Irlanda. Sim. Isso não era bem o que o Padre António estava a perguntar. Não. Eu queria saber quantas vezes é que o Newman visitou a Irlanda, mas o Newman lamenta-se de ter tido que atravessar o Irish Sea muitas vezes por causa tinha que estar em Birmingham, depois tinha que estar lá na Irlanda, estava-se a lançar as construções e depois a discutir com os bispos. Portanto, nesse sentido, estava entre cá e lá. Mas o tempo dedicado à Irlanda foram para aí 10 anos. Sim. Eu pergunto e a professora Luísa pode ficar com o microfone. Então, posso dizer uma coisa? Este diálogo entre o Padre Peter e a professora Luísa da Alfaria, que eu envolvo, qual é o lugar ainda atual do conceito de universidade do cardeal Newman? Posso responder? Acho que o Padre Peter disse coisas importantíssimas e fez uma síntese daquilo que são as ideias principais da ideia de universidade, que eu acho que, mais ainda do que há 30 anos atrás, hoje é importante. Porque aqui há umas décadas, antes da inteligência artificial, eu devo dizer que antes de vir para cá li o texto do Padre António sobre a inteligência artificial, que está na página aqui da Capela do Rato, e achei fantástico, porque de facto estamos diante deste desafio de termos um instrumento que dá resposta a tudo, muito bem, impecavelmente, mas não é humano. E por isso agora é que eu acho que a dimensão humana que o cardeal Newman quis injetar na universidade faz cada vez mais sentido, e aquilo que o Padre Peter disse há bocado das características da formação universitária, que é aquela capacidade de hierarquizar, de distinguir, de criticar, portanto são a capacidade de pensar e de refletir, não são os conhecimentos que se adquirem, porque isso podemos ir buscar os conhecimentos à internet com a maior facilidade, é saber trabalhar esses conhecimentos, é saber distinguir o verdadeiro do falso, o importante do menos importante, o essencial do acessório. E eu penso que a educação que Newman tinha em vista
preparava para isso exatamente através do diálogo entre todas as disciplinas. E uma coisa que eu acho muito engraçado, que encontrei num outro texto de Newman, que não é a ideia da universidade, mas está nas obras completas e estão online, portanto é fácil de verificar. Newman achava que a universidade idealmente devia ser residencial, que idealmente os estudantes e os professores deviam conviver, viver, tomar as refeições em conjunto, passar o tempo livre em conjunto, dormir nos dormitórios, ter uma vida comunitária verdadeiramente dentro da universidade, porque era assim que o diálogo se estabelecia, era assim que se aprendia uns com os outros. E é uma das coisas que ele diz em A Ideia da Universidade, na formação do gentleman, tem muito a ver com isso. Um gentleman é aquele que nunca inflicts pain, que nunca faz sofrer os outros, e portanto vem toda uma série de características que esta educação devia promover, e promovia certamente com estas características. Mas em Dublin era diferente, porque a Universidade de Dublin não era uma universidade urbana, não ia poder ser uma universidade residencial. O modelo de Newman é sempre Oxford, e até ao fim da vida, ele li coisas, até na apologia, ele diz várias vezes o sofrimento que teve em sair de St. Mary, sair da Universidade de Oxford, para ele uma dor muito grande, porque a Universidade de Oxford era realmente o ambiente em que ele tinha feito todo o seu percurso de conhecimento, de conversão, etc. E esta outra universidade em Dublin era outra coisa, que, no entanto, ele abraçou este projeto. E tem um texto em que diz assim: eu acho que as universidades deviam estar em lugares especiais, no fundo como a Universidade de Oxford, ter edifícios maravilhosos, que já vêm da Idade Média, serem rodeadas por espaços verdes, estarem bastante isoladas do mundo. Portanto, também um conceito de universidade um bocadinho torre de marfim. Os estudantes estão ali para estudar, para estarem uns com os outros, não é para estarem contaminados com o ruído do mundo o dia inteiro que os distrai. É um período curto de formação, são 3 anos, mas são 3 anos em que deve haver dedicação ao estudo, dedicação à meditação, à reflexão. E em Dublin isso não acontecia. E ele dá a volta a isto e diz: mas a universidade agora tem que estar localizada no cruzamento das grandes autoestradas do mundo. E eu acho uma ideia extraordinária. E a Universidade de Dublin estaria aí, estaria nas vias marítimas, no fundo, naquela altura não eram as autoestradas viárias, eram as vias marítimas. E Dublin tinha, desde a Irlanda, desde o tempo, e agora voltando ao princípio da intervenção do Pat Peter, de Beda, o venerável na sua história eclesiástica dos povos anglo-saxónicos, do povo inglês, no século VIII, em 731, já dizia da Irlanda, que a Irlanda era um lugar especial. Tinha um clima muito melhor que a Inglaterra, era um lugar muito mais ameno, era aquela ilha Esmeralda, verde, onde não havia cobras, porque o veneno da cobra, as cobras tinham sido completamente impossibilitadas de sobreviver na Irlanda. Não sabemos se é um bocadinho ironia, como é que é, mas a Irlanda é um sítio especial. É São Patrício que as expulsou. Exatamente, São Patrício expulsou. Portanto, a Irlanda tinha estas características e o Newman dizer isto, que as universidades, então, agora, naquela altura, na segunda metade do século XIX, tinham que estar em lugares que fossem acessíveis, onde as pessoas pudessem facilmente ir, e isto implica também uma universidade que começa a ser o contrário de algumas, tipicamente, oitocentistas, que são as universidades nacionais, são as universidades que querem fomentar o espírito nacional, falar a língua nacional, estudar a cultura nacional, muitas vezes com coisas interessantes, voltar à Idade Média e perceber quais são essas raízes. Mas para o Newman agora é uma universidade cosmopolita, é uma universidade que acolhe todos. E eu acho que isto é também uma ideia, outra vez, para responder à pergunta, o que é que nos diz hoje? Eu acho que isto hoje nos diz também muito. A universidade que se abre ao mundo e que se abre à diversidade, à diferença, e que é capaz de dialogar no fundo, com culturas e até com religiões muito diferentes umas das outras, e saber acolher estas diferenças. Eu creio que em Newman já está isto tudo muito amadurecido e explicado num inglês que é verdadeiramente, se calhar, o topo da língua inglesa. Eu nunca li textos em prosa tão extraordinários como os textos de
de Newman. Eu comparo com Shakespeare em verso, porque Newman é de facto, vale a pena ler e se puder ler em inglês, porque é de uma clareza e ao mesmo tempo de uma eloquência extraordinária. E por isso eu acho que esta universidade agora, nós precisávamos de voltar a tomar os textos de Newman e fazer reflexões sobre como é que podemos, através deste modelo, provavelmente, não é bem resistir, é saber utilizar a inteligência artificial sem nos deixarmos dominar por ela. Tenho dito. Falei muito, peço desculpa. Ocorreu-me, enquanto a Luísa estava a falar, que Newman destaca-se nesta dimensão de educador pela sua percepção de que na sociedade industrial e pós-industrial, a forma de se estruturar a Igreja com bispos, padres e etc., já não morde na realidade da mesma maneira. Portanto, essa formação universitária, essa formação no tal Oratory School, o leque de leigos de vários setores profissionais que correspondem com ele, mostra que há esta compreensão de que para ser cristão, ser católico, hoje em dia, nesta sociedade complexa, é preciso ser-se capaz de refletir a realidade ao nível em que as competências são postas ou são desafiadas, não é? Portanto, e isso é qualquer coisa que eu penso que é uma intuição do Papa Francisco, com a ideia da sinodalidade, mas penso que ainda na forma como tem sido abordada em algumas conferências episcopais, esse entendimento da sinodalidade ainda é muito ad intra, é muito a reflexão como é que nós podemos ter uma melhor catequese, como é que nós podemos eventualmente ordenar mulheres ou não ordenar mulheres, a fazer isto ou aquilo, mas a questão de como é que a fé morde na realidade da vida pública, da política, agora da informática, como é que isso se vive. Só o católico que vive isso no seu dia-a-dia e questiona-se e faz o seu caminho espiritual dentro dessa experiência é que pode reportar isso, não é? Portanto, não sou eu, nem é o senhor patriarca, nem é mesmo um capelão hospitalar que é capaz de perceber o que é que se passa nos interstícios daquele trabalho junto dos doentes, ou nas opções entre uma solução médica e outra solução médica. Portanto, ser capaz de auscultar o que é que os tempos estão a exigir aos crentes nos lugares onde vivem, o Newman já tinha essa intuição e penso que não será por acaso que na sequência do Newman em Inglaterra nós vemos depois um florescimento nos campos da cultura, da literatura, para não falar de coisas que nos passam despercebidas, de pessoas que se dedicam realmente a fazer o bem, não é? Temos agora um católico que parece que vai para primeiro-ministro de Inglaterra, não sei se isso lhe vai servir de muito ser católico. Temos um Tony Blair que foi católico, mais clandestino até, mas tivemos também um Boris Johnson que era católico e portanto há uma diversidade de opções e ser capaz de perceber o que é que se passa, o que é que se passa a esse nível. E temos um católico que é secretário-geral das Nações Unidas e temos católico. Começamos a identificá-los e descobrimos que os lugares onde estão a viver a sua fé
E que apoio é que nós damos a essas pessoas? Como é que nós escutamos aquilo que são as dificuldades que elas enfrentam? Isso penso que é o grande desafio da sinodalidade. Eu queria acrescentar uma coisa que eu descobri. Eu traduzi Newman e, portanto, eu conheço relativamente bem. Eu descobri num dos seus escritos, que é a História das Universidades, ele tem lá um capítulo, não sei se é o primeiro ou o segundo, e a pergunta é: que é uma universidade? Vocês podem encontrar na internet, se forem ao Newman Rida, é o sítio eletrónico onde estão as obras de Newman. Newman Rida. E se lá procurarem a História das Universidades, nesse capítulo, então, a resposta que ele dá é, de certa maneira, o resumo das suas lições no grande livro The Idea of a University. E eu descobri lá um conceito que nunca vi nomeado naqueles que falam de Newman, portanto, e é o conceito de o que ele chama, muito curiosamente, universidade virtual. Claro, não era o sentido de agora, não é? Não era o sentido de agora, porque quando nós agora falamos de virtualidade, estamos sempre a falar nas redes sociais, na internet e por aí fora. O que ele entende por universidade virtual, e mesmo aí ele inova no sentido, o conhecimento humano não nasce nas mentes solitárias. O conhecimento humano nasce nas redes. Claro, quem inventa são sempre indivíduos, mas por sua vez os indivíduos são sempre em rede. Por conseguinte, qualquer criador, seja em que campo for, primeiramente vive o seu campo e assimila o seu campo. Depois já começa a inventar. Portanto, ou seja, há uma raiz social do conhecimento humano e é daí que se parte. Por outro lado, são muito importantes as constelações humanas. Há muita gente que descobriu a sua vocação porque encontrou aquela pessoa, encontrou outra e descobriu-se a si próprio. Então, o que é a universidade virtual? Eu vou tentar resumir o que eu, digamos, entendo. Newman chama a universidade virtual ao resultado, às redes, às conversas, eles chamam conversas de corredor, conversas de café, colóquios e por aí fora, em que as pessoas discutem, se interrogam, discutem, criticam-se. Isso tem uma grande importância para a criação de conhecimento. Portanto, esses encontros, essas conversas, essas críticas, umas amistosas, outras possivelmente não tanto, é que leva à criação de um certo universo intelectual. Isso é o que ele chama universidade virtual. Comparando com o que agora nós dizemos, há um contraste muito grande. Hoje, quando falamos em virtualidade, há o desprezo do corpo. O desprezo do corpo. Ou seja, o perigo da nossa cultura é esquecer o corpo, a carnalidade. Eu já li um artigo já há umas décadas e o título era o tecnognosticismo. Hoje há a tentação de tecnognosticismo. Ou seja, entregamos tanto à técnica, tanto à virtualidade, que esquecemos o corpo, as relações humanas. Como estão a ver, a Universidade Virtual de Newman é o contrário. É o valor da corporalidade, do encontro, das discussões, da fala. E, ao mesmo tempo, realça um aspecto filosófico muito importante. É que o conhecimento humano é essencialmente e fundamentalmente intersubjetivo e dialógico. Portanto, nesse sentido, acho que podíamos aprender muito de Newman. Mas, como aqui também foi lembrado, hoje a universidade, devido à queda ou à mania utilitária, está a degradar-se a si mesma. E vai ser uma crise até do ponto de vista do conhecimento. Por outro lado, eu também já ouvi certas pessoas que o predomínio, ou então o domínio cada vez maior da IA, pode levar ao desaparecimento da universidade e até mesmo à minimização da criatividade científica. Mas pronto, isso são outros aspectos. Não sei. Se não...
Pronto, agora coloco-me noutro patamar. Apetece dizer e fazer aqui uma profissão de fé, com um bocadito de heterodoxia. Somos materialistas, graças a Deus. Corpóreos. Acho que a grande profecia cristã na contemporaneidade é reivindicar a matéria como substância concreta do nosso ser, a matéria e o corpo. Como bem perceberam, tivemos aqui um debate sobre Newman altamente especializado. E revelo os especialistas e a especialista que já se revelaram. Pat Peter, que foi em registro universitário, de quem ouvi falar pela primeira vez em Newman, na faculdade e nas aulas de teologia. O professor Artur Mourão, que traduziu a gramática do assentimento para Assírio e Alvim, a pedido, sabem de quem? Do Padre Tolentino. E a professora Luísa Leal de Faria, que descobri há bem pouco tempo também a sua dimensão de especialização em Newman, nesta dimensão de atualização do conceito de universidade que o Newman elaborou localmente em Dublin e que deixa à comunidade eclesial e académica. E a todos nós. Muito obrigado por este momento intenso, profundo. O próximo encontro, de hoje a 8 dias, dia 1 de julho, às 19 horas. Pedi à professora Luísa Leal de Faria, que aceitou, muito obrigado, que nos fizesse também, noutra área da sua especialização científica, a literatura e a literatura de inscrição anglo-saxónica, que nos fizesse, dizia, uma apresentação a seu modo. Dublin, capital mundial da literatura, cruzando tantos autores que por lá viveram ou de lá partiram para o continente. E na próxima quarta-feira cá estaremos para, com todo o gosto, ouvi-la. Ainda o Dom Manuel Clemente volta à Capela do Rato e vem cumprir o que nos prometeu no dia 3 de julho, sexta-feira, a singularidade do monaquismo celto-irlandês. É uma sexta-feira, a data não é a mais favorável, mas é a data possível na coincidência de agendas. 3 de julho. 3 de julho. 2 dias depois. Quarta, a professora Luísa Leal de Faria. Sexta-feira, o Dom Manuel Clemente. Pronto. Noutro registro mais contabilístico, que eu não gosto, mas tem de ser. Pronto. Ontem aconteceu no WhatsApp alguma confusão na qual eu entrei sem querer. Preciso, e tu vou falar de dinheiro, que, a ver se... a Isabel, deixe estar. Agora é para o geral, não é para o particular. O valor de pessoa para quarto duplo são 680 euros e quem está em quarto individual, com o suplemento, tem a pagar 1.325. Pronto. Ok. Muito obrigado, Padre Peter, pelo seu contributo e pela presença de todos vós.